Bom, vamos tentar agora motivar a definição de limite, que é uma coisa que a gente vai usar bastante. Então, na verdade, agora eu vou fazer só a motivação, no finalzinho vai aparecer a definição e daí a gente encerra. Tá? Então, assim, aqui é tudo só para motivar essa definição, que é uma definição bastante importante. Tudo bem? Então, primeiro eu vou fazer uma definição, uma motivação mais, digamos, abstrata, assim, que é o seguinte. Imagina que você tem uma função, você tem um valor x, tá? E eu não sei o valor dessa função nesse ponto. Tá? Eu sei o valor na função em um monte de outros pontos. Por isso é que você sabe em todos os outros pontos. Então, sei lá, nos outros valores ela vale isso aqui. Tá? Então, para qualquer outro ponto que você pega, você vale isso, aqui vale isso, aqui vale isso, aqui vale isso aqui, e por aí vai. Só não sei aqui. Tudo bem? Você concorda que é muito natural você falar assim do tipo, ah, mas se eu quisesse, eu deveria falar então que essa função, tipo, vamos supor que eu não tenho definido quem que é essa função aqui, eu deveria falar que ela vale isso aqui. Que daí fica tudo bonitinho. Que é? Tipo, existe um certo padrão, entre aspas, aí que a pessoa estava seguindo e você está simplesmente falando que nesse ponto ele continua seguindo essa tendência aí que ela tinha. Tudo bem? A gente vai fazer uma definição que vai recuperar exatamente essa ideia, do tipo de falar para onde que é que essa função estava indo, qual seria o valor natural de você colocar ali ela em algum sentido. Obviamente, ela não vai resolver qualquer caso possível, né? Porque você pode ter funções que, por exemplo, ela tinha um padrão aqui assim, para cá, e para cá ela tinha outro. Então, para pessoas que olham só para esses valores, parece que deveria ser isso. Para pessoas que olham só para esses valores, parece que deveria ser isso. Mas na hora que você olha todos, já fiquei na dúvida entre esse e esse, sei lá, qualquer outra coisa que poderia acontecer, certo? Então, ela não vai resolver qualquer caso. Isso aqui é um caso que a gente vai estudar para frente também, tá bom? Mas por enquanto não é isso aqui. Do tipo, a gente não vai resolver, por exemplo, esse. Beleza? Isso seria uma motivação. Então a definição que eu vou fazer no final, ela vai acabar resolvendo esse tipo de coisa também. Uma outra coisa aqui, porque a hora que você escreve a definição que a gente vai colocar, ela tem uma ordem um pouco esquisita também, e um monte de gente lá no meio. Então, para tentar motivar esse monte de gente, essa ordem que ela vai aparecer, eu vou tentar colocar outra coisa aqui. Quer ver? Então, eu vou fazer o seguinte: imagina que você tem uma máquina que ela produz pizza, tá bom? E ela é uma máquina muito precisa, só que um pouquinho mágica também. A magia dela se restringe a falar que para fazer a pizza a única coisa que você precisa é farinha. Então você entra quilos de farinha, sai pizza. E a unidade de padrão de pizza acho que é metros quadrados, certo? Então é metros quadrados aqui de pizza no final. Então você mede em quilos a sua farinha, mede a sua pizza no final em metros quadrados. Tudo bem? A máquina é precisa, então quer dizer assim, se você colocar na lata um certo valor de farinha, vai sair na lata aquele valor de pizza no final. Mas pode ser que você meça a sua farinha um pouco errado no começo, porque a máquina de fazer pizza é muito precisa, a sua balança talvez não. Tudo bem? Então, o que seria interessante? Seria interessante a gente saber o seguinte: olha, se eu errar um pouquinho a medida aqui da farinha, não vai sair muito errado a quantidade de pizza que eu tenho no final. Tudo bem. Só que como é que você fala isso, vai, tipo, para garantir a coisa para o seu cliente, digamos assim? O seu cliente vai falar o seguinte: olha, quanto que eu aceito de erro na metragem da pizza? Ah, eu aceito um erro de, sei lá, 1 centímetro. Bom, se aceita um erro de 1 centímetro, eu vou ter que trabalhar com uma precisão na minha entrada, nos meus quilos de farinha, de tantos gramas. Tudo bem? Uma vez que ele dá qual que é a precisão aceitável, né, tipo, quanto que ele quer no final do processo, você fala, tá bom, então na entrada eu vou ter que mexer alguma coisa, certo? Porque se a pessoa fala, eu aceito 1 milímetro de, de erro no final da pizza, se você errar por 1 tonelada, não tem como, certo? Tipo, você vai ter que fazer aqui, ajustar conforme a precisão que estão te exigindo lá no final. Então, por exemplo, vamos supor que a sua máquina lá vem com manual, e no manual ela vem escrito quanto que valem as coisas. Então, por exemplo, imagine o seguinte: aqui vai ter uma coluna que vai estar a farinha, tá? Aqui vai estar a pizza. Então já vamos colocar aqui os valores. Imagina que aqui está em metros, está em quilos. Então 1 quilo de farinha sai, vamos dizer que ela sai L1. Ela sai L1 metros quadrados de pizza. Não sei quanto que é esse negócio, tá bom? O erro que daí o seu cliente fala, vamos fazer assim, tipo, quanto que ele aceita, é isso aqui, está em metros quadrados. Tudo bem? Então ele aceita tanto erro. O que quer dizer? Ele gostaria de L1 de pizza, mas ele aceita L1 mais 0,1 ou menos 0,1, por exemplo. Tá bom? Sabendo isso, a sua máquina já te fala: olha, então, exigência, vamos colocar assim,
Aqui deveria ser o quê? Se você quer errar por tal no máximo isso, você pode errar isso aqui em quilos de farinha. Tudo bem? Então quer dizer o quê? Que se você colocar 1 quilo mais ou menos isso, vai sair isso aqui de pizza, mais ou menos isso. Tudo bem? Certo? Então você falou quanto que você exige lá no final, então você pega quanto que você deveria exigir no começo. Se você quiser fazer a mesma quantidade de farinha, então deveria sair a mesma quantidade de pizza, mas agora você quer um erro mais preciso, certo? Então, tipo, eu diminuir a quantidade de que eu aceito no final. Aí é de se supor que esse número também sofra uma alteração. Se aqui eu fiquei mais exigente, aqui eu deveria ficar mais exigente também, ou seja, deveria ficar com um número menor ainda. Mas pode ser que a proporção não seja linear, pode ser que, sei lá, você tenha que fazer, aqui a situação complicou e você tem que fazer essa precisão. Tudo bem? Mas também pode ser que você queira fazer o dobro de farinha. Vai sair um L2 aqui, que eu não sei se é o dobro disso aqui, pode ser que o processo não seja desse jeito, tá? E aí eu quero um aceite de 1 aqui, igual o que eu tinha feito antes. Aí você fala, poxa, mas aqui ficou igual, esse aqui deveria ser essa mesma coisa aqui. Não, a princípio, porque a princípio eu estou pondo mais farinha, pode ser que nessa parte seja mais fácil garantir erros, né? Então, sei lá, pode ser que aqui seja isso. Pode ser mais fácil satisfazer aqui. Tudo bem, então vem essa tabela para um monte de valores, e aí você faz a sua pizza. A questão aqui é que se você conseguisse fazer isso aqui para todos esses valores, você sempre conseguisse fazer isso, isso aqui seria a descrição de uma máquina mais perfeita possível, dados os erros de medições. Por quê? Porque ela fala, olha, se você quer satisfazer esse tipo de erro, eu consigo te garantir, é só fazer isso. Quer esse tipo de erro, eu consigo garantir que é esse tipo de erro. Tudo bem? Então isso aqui é meio que o limite está existindo para qualquer um, tem um certo padrão ali, porque como é que ela conseguiria fazer esse tipo de coisa? É porque existe um certo padrão e ela está simplesmente fazendo essa conta baseado nesses padrões. Tá? Isso motiva mais ou menos o que a gente vai fazer agora do limite. Essa aqui seria uma máquina que sempre existe os limites. Tá? Então seria uma função que sempre existe os limites. Então vamos tentar aqui colocar, vou até deixar isso aqui para depois a gente se referenciar a ele. Então qual que é a ideia? Vamos agora fazer a definição formal, tá? De limite. Então você vai ter uma função f, que ela sai dos reais nos reais. Pensa por enquanto que é o domínio dos reais inteiro, porque depois isso aqui é mais geral, isso aqui a gente pode trabalhar com domínios menores que os reais, mas tem umas certas restrições. Mas eu não quero entrar nesse tipo de coisa agora, porque a gente já tem muita coisa para se preocupar, tá bom? Então pensa que ela é uma função que sai dos reais nos reais, e você tem um ponto x0 real, tá bom? E aí eu tenho um valor L. Então eu vou já colocar a frase aqui. Então dizemos que o limite de f quando x tende a x0 é L se. Então eu vou tentar falar quanto que deveria ser o valor da função. Pensa que ela deveria valer esse L em algum sentido, mas não necessariamente ela vai valer isso. Quando o x está chegando perto do x0, baseado, se acontece essa seguinte fórmula, e essa frase vai ser bem inspirada no negócio da pizza. Imagina o seguinte, eu vou primeiro colocar com palavras, depois a gente troca isso aqui mais para símbolos, porque você vai usar isso aqui todas as vezes, é melhor conseguir escrever isso aqui de maneira mais curta. Então os símbolos é só para deixar mais curto. Se você acha que o símbolo te atrapalha, usa palavras mesmo, tudo bem? Tipo, o símbolo só é bom se ele te ajuda, beleza? Então, ó, é para qualquer epsilon maior que zero. Pensa que isso aqui é o quanto que você quer, o quanto que você aceita de erro no final. Certo? É natural você começar com a quantidade de erro que você tem no final. Então, para qualquer erro que você tem no final, fixou um aqui. Então, para esse cara, vai existe delta maior que zero. Isso aqui é a tolerância que você põe lá no começo, para satisfazer esse erro no final. Tá? Tal que. Agora você fala, escreve a frase você satisfez a tolerância no começo. O que quer dizer? Quer dizer que você pegou um x cuja distância dele para o x0 que você começou é menor que a tolerância que você está exigindo. Então, x menos x0 menor que delta. Tá bom? Aqui eu ponho, isso aqui é um detalhe técnico, a gente põe esse zero aqui menor que isso, porque na frase, no final, é conveniente a gente estar pensando que eu não estou preocupado com o f no próprio x0. Eu não quero discutir o que acontece no próprio x0, só por perto dele. Então isso aqui, botar esse zero aqui é simplesmente falar que x é diferente do x0. É a mesma coisa, tá? Então o que se acontece isso aqui? Então, aqui acho que um tal que aqui fica melhor. Tal que se
acontece isso, então o que vai acontecer? Eu vou ficar perto do valor que eu estava querendo no final. O que é? O valor que eu estou querendo no final é esse L que está aqui em cima, então vai ser o f de x, que é quanto que calculou de fato. Pensa que é quanto de pizza que saiu de fato da máquina. A distância disso para esse L ficou dentro da minha exigência. A distância ficou menor que esse epsilon. Tá vendo? Então, ó, eu ponho uma exigência que eu pus aqui no começo para satisfazer ela no fim. Isso aqui é o quanto que aconteceu no processo para quanto que você estava esperando. Então, isso a distância ficou pequena, mas você só consegue garantir isso se você consegue arrumar um valor tal que a quantidade de farinha que você pegou tá dentro dessa margem de segurança aqui. Vai. Se você voltar na nossa tabela, o que é isso aqui? Isso aqui é o valor x0 que você está fixando. Aqui é o L que apareceu lá embaixo, que é quando que você vai dar de resposta. Primeiro você fala qual que é o epsilon, né? Ou seja, eu quero que a resposta, na hora que eu aplico a máquina, a resposta final, a distância disso para isso seja menor que esse negócio, eu preciso pôr isso aqui, preciso pôr isso aqui de exigência no meu começo, tá bom? E aí você tem essa frase aqui que a gente tem no final. Se você sempre consegue fazer isso, então o limite da f é esse L aí. Então você pensando naquela máquina muito precisa que a gente tinha ali da pizza, é que o limite sempre existe. Na verdade aquela função vai ser contínua, mas isso é uma coisa que a gente vai discutir mais para frente. Tá bom? Então ó, vamos tentar escrever isso aqui só na forma mais de símbolo para ficar mais curto, mas de novo, se você acostumar com isso aí. É bom se acostumar porque você vai ter isso aqui muitas vezes para frente. Então o que é isso aqui? Para qualquer epsilon maior que zero, a gente escreve assim, parece um A de ponta cabeça, fica assim, para qualquer epsilon maior que zero, o existe é um E ao contrário. Eu não sei por que são essas coisas assim, mas são, tá bom? Existe um delta maior que zero. Aí essa escolha de letras também, qualquer livro de cálculo que você pega, quase sempre é essa, mas sei lá por quê. Tá bom? Aí agora você escreve a frase que está aqui. 0 menor que x menos x0 menor que delta. Então, se satisfez esse troço, isso aqui automaticamente implica, né? Tipo, isso aqui é o implica que f de x menos L, desculpa, é menor que epsilon. Tá? Então, isso aqui, o limite da f quando x tende a x0 é L se acontece isso. Se você não consegue, se para algum epsilon você não consegue achar esse delta, o que seria isso na nossa tabela lá? Seria assim, botou esse cara aqui, botou esse L aqui, botei um valor aqui que eu não consigo achar um jeito de dar esse negócio, é porque o limite não existe. Tudo bem? Bom, então isso aqui fica sendo a definição de limite, a gente vai trabalhar com ela um tempo, a gente não tem nenhum exemplo aqui, isso vai ficar para o próximo vídeo, mas daí então a gente vai com calma agora, porque isso aqui é uma definição com a qual a gente vai trabalhar durante um bom tempo, tá bom? Então é isso.